Olá pessoal, eu sou o Bispo Miguel Uchoa. E eu sou Juliane Uchoa. E esse é mais um Paz na Palavra. Então, muito bem-vindos todos a esse episódio de hoje. Paz na Palavra está tratando dos assuntos referentes ao discipulado, maior conhecimento bíblico, maior conhecimento da Palavra de Deus. E, por falar nisso, nós queremos dar um recado para você. Nessa próxima semana, no dia 16, nós vamos ter a formatura do SAT, Seminário Anglicano Teológico, onde muitos dos nossos alunos, inclusive Juliane, estará se graduando, formando no curso livre de teologia. Mas deixa eu dizer a você uma coisa. O conhecimento da palavra de Deus, o conhecimento da Bíblia, para ter maior discernimento de como estudar a Bíblia, o SAT, o nosso curso de teologia, dura 3 anos, com o primeiro módulo básico, o segundo avançado, aliás, o primeiro básico, depois intermediário, e o terceiro ano avançado. Os 3 anos completos lhe dá o diploma de curso livre de teologia, ou cada ano lhe dá o diploma de teologia básica, teologia intermediária e teologia avançada. Eu quero desafiar você a participar, a se matricular. O curso é totalmente online, ensino à distância, numa plataforma de altíssima qualidade. A partir de fevereiro, já começamos com os módulos de 2021. Os módulos são bimestrais, são 8 semanas cada disciplina, que você, durante toda a semana, você pode escolher a hora de você ter a aula, porque ela vai estar disponível como ensino à distância, sempre ali naquela semana. E aí você pode escolher a hora do seu intervalo, a hora à noite, como você puder. Mas o que eu quero desafiar você? A você estudar mais a palavra de Deus, conhecer mais um pouco de teologia. Conhecimento bíblico nunca vai ser pouco para você, é sempre bom. Quanto mais a gente tiver, melhor. Então, um desafio que fica para você. Siga o exemplo de Juliane, que se formou agora, está se formando, se graduando em teologia. Glória a Deus. Graças a Deus por isso. É isso mesmo, amor. Independente do seu chamado, o conhecimento do Senhor é o nosso alimento. Né? E aqui a gente quer aproveitar para agradecer a todos que têm se conectado, têm compartilhado dos vídeos. Aproveite, já se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. Deixe o seu like, compartilhe, comente, coloque dúvidas. Ativa o sininho. Ativa o sininho para as notificações. A gente está sempre acompanhando. Pois é, e compartilha, né? Compartilha isso, sabe por quê? Porque nós temos um programa de discipulado, nós estamos aqui apenas fazendo uma visão geral dos temas que nós usamos no início do discipulado. Se você está no programa de discipulado, você pode passar isso para os seus discípulos, né? Para o seu grupo, ou você mesmo ministrar com eles. É um recurso que fica à sua disposição. Isso. E agora vamos orar, né, Bispo? Vamos orar. Para iniciar o estudo de hoje. Vamos lá. Senhor, nosso Deus e Pai, nos colocamos aqui em Tua presença, pedimos a Tua bênção sobre todas as pessoas que estão assistindo a esse vídeo. Deus, o tema de hoje, tão importante, que o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor, e ministrar poderosamente na vida de cada um de nós. No nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, o episódio de hoje, dessa temporada sobre discipulado, se chama Arrependimento, como lidar com o pecado. Nós já vimos o que é um discípulo, já vimos o custo e a importância. Semana passada nós vimos sobre o pecado, o que é o pecado. E hoje nós vamos ver sobre arrependimento, como lidar com esse pecado. Porque todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, a Bíblia diz isso. Jesus nos recomenda a não cairmos em tentação, para que nós oremos, mas o cair é do homem, segundo a palavra, e o levantar é de Deus. Então, como você lidar com o pecado? O primeiro passo é arrependimento. Preste bem atenção. Para que a gente para que nos tornemos um filho de Deus, um discípulo, um verdadeiro filho de Deus, o primeiro passo necessário para isso é se arrepender. Se arrepender de quê? Dos pecados, da vida pregressa, porque esse é o primeiro passo. A palavra grega para arrependimento, olha só, é metanoia. Sabe o que é metanoia?
é a mudança de direção. Tem várias interpretações em vários idiomas, mas elas dão a mesma ideia. É mudança de direção. Né? É quando você vai numa direção, você toma uma decisão e você volta na direção oposta. Oposta. Isso é arrependimento, que a palavra em hebraico quer dizer voltar atrás. Mesma coisa. Eu volto atrás daquilo que eu vinha fazendo, eu volto atrás. Isso é arrependimento. Olha o que diz a Bíblia aqui em Atos 2, 37, 38. Eu vou ler o texto para que a gente possa entender melhor. Quando ouviram isso, os seus corações, Atos 2, lembra, Pentecostes, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo. Qual é a palavra-chave aqui? Arrependam-se. Voltem dos seus caminhos, voltem atrás diante daquilo que vocês vinham fazendo. Dê uma virada na sua vida. Acabamos de ter a semana da virada, não foi? Isso. Então agora dê uma virada. Volte na direção oposta. Também há um outro texto aqui que eu vou falar rapidamente, que é 1 Reis, que é importante. Diz assim, ó, se eles caírem em si na terra para a qual foram deportados, se arrependerem e lá orarem, e disserem, pecamos, praticamos o mal, somos rebeldes, e se eles se voltarem para ti de todo o coração, e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, e para o templo que construí. O profeta está perguntando, e se eles fizerem isso? E se eles tomarem essa atitude? O Senhor vai dizer, sararei a sua terra. Arrependimento é a chave, gente. Amém. Às vezes hoje, o que eu percebo, não sei, você também talvez tenha visto isso, Ju, e você também, quando a gente fala em arrepender-se, está um pouco desgastado. Essa palavra está um pouco desgastada, o sentido dela está um pouco desgastado. Dá aquela ideia de, assim, eu sinto muito pelo que eu fiz, mas é diferente do sentido bíblico. Não é só sentir muito é o primeiro passo para o arrependimento. Arrepender-se não é eu dizer para a Juliana, olha, eu sinto muito. Eu posso dizer, eu sinto muito, mas não está arrependido. Por quê? Quando eu estou arrependido, eu vou na direção oposta. Se eu machuquei a pessoa, eu vou na direção de pedir perdão a ela, de dizer o que eu fiz errado, de assumir o meu erro e dizer o que eu fiz está errado, etc, etc. Se eu só sentir muito, ficar, eu sinto muito e tal. Não, eu tenho que tomar uma atitude mais direta, mais objetiva. Isso. Não é verdade? Isso, meu amor. Porque em relação à nossa relação com Deus, veja bem, alguém pode dizer, eu sinto muito que eu não estou bem relacionado com Deus. Tá, sente muito, e aí? E aí? Eu me arrependo de não estar numa relação com Deus, eu quero estar nessa relação. Quando eu digo eu quero estar, eu estou tomando uma decisão oposta à que eu vinha tomando. Simplesmente isso. E qual é a implicação disso? É entrega total. É entrega do coração. Você entrega o seu coração, entrega a sua mente, entrega seu intelecto, que às vezes estão numa controvérsia, estão numa confusão com o que Deus deseja. Pecar, gente, é do ser humano. Permanecer no pecado é o equívoco. E como é que eu lido com o pecado? Segundo a Escritura, eu me arrependo primeiro. Por isso que arrependimento é tão importante. Eu digo, não quero mais, volto atrás. E a gente tem que entender que Deus, nesse processo de arrependimento, Deus está completamente certo e eu estou completamente errado. Agora, o orgulho do ser humano, especialmente nos dias de hoje, eu percebo, é que muitas vezes a pessoa não quer admitir, você pode até admitir que Deus está certo, mas muitas vezes a pessoa não quer admitir que estão completamente errados. Não, mas eu tinha uma pontinha de estar certo. Gente, não existe alguém 90% honesto, existe. Ou eu sou honesto ou eu sou desonesto. Tinha um candidato aí num estado do Brasil que dizia 90% honesto. Não pode. Falta 10, eu não sou honesto, eu sou desonesto. Então, Deus está certo, eu estou errado e eu me arrependo. Aí, quando eu me arrependo, eu vou procurar abandonar essas minhas desculpas para o pecado. Porque se eu continuar tentando justificar um pouco aqui, um pouco ali, eu nunca vou terminar abandonando o pecado. Por isso que o primeiro passo acaba incorrendo nisso, no
arrependimento verdadeiro. Verdadeiro. O que é um arrependimento verdadeiro? Escuta aí Oséias 14, 2. Espero que você esteja com o seu caderninho, com sua Bíblia aberta, o seu bloco de notas e caderno. Isso. Oséias 14, 2. Prepare o que vão dizer e voltem para o Senhor. Peçam-lhe, perdoa todos os nossos pecados e, por misericórdia, recebe-nos para que te ofereçamos o fruto dos nossos lábios, a nossa Aleluia. adoração. Olha o que ele diz. É. Tem Isaías também, né? Perdoe todos os nossos pecados. Isaías diz o quê, Ju? Isaías diz assim, capítulo 22, versículo 12. Naquele dia, o soberano, o Senhor dos exércitos, os chamou para que chorassem e pranteassem, arrancassem os seus cabelos e usassem vestes de lamento. A ideia no Antigo Testamento, em toda a história do Antigo Testamento, a ideia do arrependimento é uma ideia muito forte, muito intensa. É um quebrantamento. É um quebrantamento, um coração quebrantado, o Senhor não rejeita. Isso. Mas sempre que fala em quebrantamento, tem alguns atos, algumas posturas que sempre vêm no Antigo Testamento. Lá em Neemias 8, quando eles fazem um grande culto de celebração da conquista das muralhas, diz que eles colocaram o rosto no chão, colocaram terra sobre si, porque estavam se prostrando em arrependimento. Essa ideia de mostrar a miserabilidade do ser humano. Mostrar externamente o quebrantamento que está se passando internamente. Internamente, muito bem. É uma mudança, gente. O arrependimento verdadeiro, pelos 2 textos que a gente leu e os demais textos que a Bíblia nos mostra, é uma mudança completa dos pensamentos e das ações. Mudança em pensamento precisa implicar em mudança das atitudes, que mostrem isso, o que Ju disse agora, que mostrem o que a decisão interior gerou. Gera o quê? Atitudes. Então, se eu me arrependi de ter machucado uma pessoa, por exemplo, qual é o passo agora? Na prática, eu vou lá e me redimo dela. Vou me redimir, vou pedir perdão. Exatamente. Então, alguns aspectos. Primeiro, a gente muda o nosso pensar, a nossa mente. Porque quando a gente conhece a Cristo, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo. O Espírito Santo em nós é a própria mente de Cristo. Uma nova perspectiva de vida e uma nova perspectiva do pecado, as consequências do pecado. Então, eu preciso entender que o que eu fazia era detestável, não agradava a Deus. O que é que eu preciso fazer? Algo para agradar a Deus. Esse é o propósito da nossa existência. Um outro aspecto que a gente pode ver que a gente precisa entender nesse arrependimento. Você muda o pensar, como eu disse, você muda o agir. Eu vou a Deus pela minha desobediência, eu procuro a Deus por conta da minha desobediência, talvez pelo meu egoísmo, talvez pela minha rebeldia. Orgulho. Orgulho. Né? Eu preciso fugir do pecado. Né? Eu preciso fugir do pecado. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É uma maneira de você resistir ao pecado, fugir do pecado, é resistir às propostas do inimigo. A gente submete a nossa vida a Deus e fazemos essa aliança com Jesus Cristo, através do Senhor. É a minha responsabilidade me arrepender. É a minha parte. A parte de Deus, só Ele pode fazer. É nos perdoar. Então como é que você lida com esse pecado? Se arrepende do seu pensamento, se arrepende das suas atitudes, do seu modo de agir. Porque todos nós vamos pecar. A gente precisa aceitar a Jesus como Senhor e Salvador. Se você aceitou, você tem acesso ao perdão de Deus agora. Porque lá na cruz, Jesus pagou por todos os nossos pecados. Ele devolveu a comunhão com Deus. E aí quando me arrependo do meu pecado, eu volto a desenvolver esse relacionamento com Deus. Em pecado, a minha relação está quebrada com Deus. Por isso que é como lidar com o pecado. Me arrependendo. Então, depois de entendermos que mudança de pensamento, mudança de ação, tem alguns outros fatores que são importantes no arrependimento que a gente vai considerar agora. O primeiro deles é que arrependimento, gente, é reconhecimento. É reconhecer. A gente já viu isso, mas vamos passar para o versículo bíblico que
amadurece mais a ideia. Olha o que o texto de Isaías diz. Então gritei, ai de mim, estou perdido. Presta atenção nisso. Pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Veja que ele está aqui reconhecendo. Os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos e eu estou perdido. Sou um homem impuro. Ele reconhece isso. Isso quer dizer que tem algo a ser compreendido aqui. Reconhecimento do nosso pecado. Consciência de tristeza mesmo. Porque constrange, a presença de Deus em nós constrange o pecado. Convencimento pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é quem convence. Porque o que é que Deus, pela palavra, o que é que Deus quer? Que a gente veja onde a gente estava e tome a decisão. Mas isso eu preciso reconhecer. Como ele disse, eu sou um pecador. O 30 Semanas, que é um programa que a gente tem aqui, o antigo CR, ele diz o seguinte, que o primeiro passo para a libertação é reconhecer, é assumir que está errando, que não está na direção certa. Isso. Também, a gente tem que entender que essa coisa de arrependimento passa pelas nossas emoções também. Isso. Olha o texto bíblico aqui de Atos. Arrependam-se, Atos 3, 19 e 20. Arrependam-se e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, ele mande o Cristo, o qual lhe foi designado. Amém. Quando ele envia o Espírito Santo, Jesus, para que venha tempo de descanso, tempo de calmaria, porque quando a gente está no meio do pecado, sem arrependimento, a nossa mente está em confusão. É verdade. Se a gente não reconhecer verdadeiramente a nossa situação, nós vamos ter dificuldade. Essa reação emocional é muito importante, porque nós somos seres emotivos. Eu preciso perceber também que eu estou sendo liberto, que eu estou sendo curado, né? Como disse aqui Isaías no versículo 5 do capítulo 6. Esse sentimento, ele vai ser o sentimento de pecado, o sentimento de culpa só vai sair de nós quando a gente receber o perdão. Bem. E não há perdão sem arrependimento. E por mais que você possa pensar, mas eu já errei tanto nisso, toda vez eu caio nesse mesmo ponto e pensa que não tem jeito, minha gente, não tem pecado com poder maior do que o poder de Deus. Isso. A gente, na perseverança, precisa ter a esperança e a fé que o poder de Deus é ilimitado na nossa vida. Então, ele pode vir, sim, com muita graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. E com a graça de Deus, creia que você vai conseguir libertação. Você vai conseguir, porque você tem a Cristo, e Cristo já venceu o mundo. Então, não aceite mentira, seta do inimigo, limitando o agir de Deus na sua vida. Creia que o poder de Deus é ilimitado e ele pode lhe libertar, sim. Olha o que eu li aqui na sua caneca. Ai, amo. Posso fazer todas as coisas através de Cristo que me fortalece. Não é verdade? Isso. E a minha diz o quê? Confie no Senhor de todo o seu coração. 3, 5, 6. Provérbios. Ou seja, em Cristo, por nós não, mas em Cristo nós podemos. Exatamente. Não desista. Esteja firme. Nossa Semana da Virada teve muito em cima disso. Não desista. Persevere. Siga firme. Aí vem a outra etapa dessa linha, que é o perdão. Aleluia. O perdão de Deus. Poderoso o poder do perdão. Perdão de Deus. A gente vai ter um estudo só sobre perdão, porque vamos lidar como a gente perdoar. Mas aqui é o poder do perdão. Olha o texto de 1 João, tão conhecido. Presta atenção. 1 João 7, 1, 7 e 9. Se, porém, andamos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ok. Se afirmarmos que estamos sem pecado, se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Não está em nós a verdade. Por quê? Porque estão dizendo, não, eu não tenho pecado. Não. Se confessarmos, olha lá, os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar
de toda injustiça, de tudo aquilo que está errado. Então, preste atenção no poder do perdão. Onde é que ele começa? Novamente, na consciência do erro. O perdão só acontece quando a consciência do pecado existe. Porque não há consciência do pecado, não pequei, acho que não peguei, para que perdão? Então, perdão, o poder do perdão é muito forte, é real, mas, presta atenção, se confessarmos os nossos pecados. Quem é fiel? Ele, Deus, Jesus. É fiel e justo, porque ele disse que se nós confessarmos, nós seremos perdoados. Então ele é justo, cumpre sua palavra e perdoa os nossos pecados e nos purifica de tudo. Gratidão por Jesus, né, gente? O perdão, o poder do perdão está em Jesus. Porque arrependimento, gente, não anda sozinho. O perdão, tem uma história que diz que o perdão é o gêmeo do arrependimento. Porque quando eu me arrependo, eu estou me colocando alinhado com o perdão. Eu estou disponível para o perdão. Antes do arrependimento, não há perdão. Há o perdão é em potencial, mas ele não se aplica porque não há o arrependimento. Quando eu abro a porta do arrependimento, o perdão vem e toma conta. É verdade. Depois da gente ter experimentado essa condição de pecador na presença de Deus, eu preciso experimentar as maravilhas da misericórdia de Deus, do poder do perdão, daquele alívio que dá quando você diz: Senhor, eu pequei, me arrependo e pequei contra ti e peço o seu perdão. Vem aquele alívio. É sobrenatural. Só pode ser. Deus deu Jesus Cristo para que a gente pudesse ser perdoado. Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Para isso ele veio ao mundo, João 3,16. Ele aprovou o quanto ele nos ama enviando Jesus. Para quê? Para nos perdoar. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Tudo isso deve ser visto depois do arrependimento e do perdão. Eu me arrependo, sou perdoado e ganho a possibilidade de uma nova vida. Exatamente. Mo, e antes da gente encerrar com as questões para a discussão, a gente quer voltar aqui agora e fazer um link com o primeiro versículo que abriu esse estudo, que foi lá em Atos 2, 37 e 38, que diz que o povo, quando ouviu aquilo, ficou aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: o que faremos? Pedro respondeu: arrependam-se. Agora veja só que interessante isso. Quem respondeu? Arrependam-vos. Pedro. E vocês conhecem aqui a história de Pedro, né? Ele negou Jesus 3 vezes. E isso poderia ter ficado preso no sentimento de culpa, paralisado, né, amor? No sentimento de acusação, de limitação do poder de Deus sobre a vida dele. Mas ele recebeu o perdão de Jesus, que foi reconciliador. A gente recebe o perdão e recebe uma missão. Esse quadro aqui que a gente separou para o cenário hoje diz isso. Vou dar um close nele para vocês verem. E aqui está a mão de um pai segurando um bebê que está caminhando. Esse bebê, gente, somos nós. Essa mão é a mão do nosso Senhor. Às vezes nós damos uns passos, queremos ser mais apressados e de repente a gente cai. Lá vem o Senhor com essa mão grande e poderosa e ergue a gente novamente. E há poder liberado nisso, porque Pedro, cheio do Espírito Santo, pregou a verdade, o evangelho bíblico, e mais de 3.000 pessoas se converteram só no primeiro sermão de Pedro. E o que foi que Pedro disse? Arrependei-vos. E recebam O perdão, o dom do Espírito Santo. Isso é poderoso demais, isso é libertador. Então não há um pecado maior do que o poder de Deus. Aceite, receba, seja curado, seja chamado e deixe o fluir do Espírito Santo na sua vida. Glória a Deus. Eu queria terminar esse estudo, Ju, com uma visão rápida do Salmo 51. Que é muito Eu queria que você Davi. não esqueça ele. Puder abrir sua Bíblia, abra. Veja, eu vou pincelar aqui algumas expressões que Davi, no momento de angústia, no momento que o profeta Natan foi falar com Davi depois que ele cometeu adultério. Ele estava em pecado, ele estava tomado do pecado. Veja o que ele diz. Olha, presta atenção. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por tua grande compaixão. Ou seja, ele vai a Deus. Recorreu a Deus.
Apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Reconheço minhas transgressões, fiz o que tu reprovas. Estou pincelando algumas palavras aqui. Fiz o que tu reprovas, sei que desejas a verdade no íntimo e no coração ensina sabedoria. Purifica-me e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve eu serei. Cria em mim um coração puro, devolve a alegria da tua salvação. E ele conclui dizendo isso. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. Um coração que se arrepende e busca o perdão, o Senhor não se arrepende, o Senhor não rejeita. Salmo 51, com essa palavra, a gente encerra o estudo de hoje e passa para o desafio. Eu peço uma licença, assim como eu fazia no Paz em Casa. Pois não. Bom, você pulou um versículo muito importante. Então me lembre. Nisso que ele ora e pede para restaurar a alegria da salvação, nós somos curados para atender a um chamado do Senhor. E ele diz assim, sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Então, ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Gente, assim como Pedro fez. Pedro pecou, Pedro errou, Pedro se arrependeu, mas ele recebeu o perdão, a cura, o poder e a autoridade do Espírito Santo. E ele fez com que pecadores se voltassem novamente para Deus. O que Deus faz na sua vida, nunca retém na sua vida. É para abençoar ainda mais pessoas e formarmos o avanço do reino de Deus. Amém. Com uma grande Glória a Deus, família. é isso mesmo. Coisa boa. E olha, 3 coisas para você anotar. Anota e responde a partir do estudo. Você vai recapitular, se for preciso. 3 perguntas que eu tenho para você. Por que não é bastante apenas sentir muito pelos nossos pecados? Por que não é bastante, não é suficiente apenas sentir muito pelos nossos pecados? Note aí. Segundo, em termos práticos, o que significa arrependimento no nosso dia a dia? Lembre da questão prática. A chave aqui é, em termos práticos, o que significa arrependimento? E a última, terceira, quando nós fazemos a vontade do Senhor e não a nossa, o que vai reinar no nosso coração? O que vai tomar conta do nosso coração? Essas são as palavras de desafio para que você possa, talvez, estudar um pouco mais. E nós vamos orar agora, pedindo a bênção de Deus sobre esse estudo e sobre vocês que estão conosco aqui. Isso, Senhor, obrigada por esse estudo, por ter falado tão grandiosamente aos nossos corações e o Senhor está resgatando, Senhor, pessoas para o teu reino, Pai. Nesse momento eu quero te pedir a tua bênção e que o Senhor possa usar o nosso bispo e líder para abençoar aqui a todas as pessoas que estão conectadas conosco nesse momento. Muito bem, glória a Deus, que a bênção do Deus onipotente, do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Obrigada a todos e até o próximo. Paz na palavra. Amém.